Então, na última aula lá, o que que a gente falou? A gente deu uma revisada na parte inicial lá de propriedade dos polímeros, né, em termos de ligações e tudo mais. A gente falou a respeito da origem dos polímeros, né, então temos os polímeros naturais, os semissintéticos, que basicamente utilizam aí os meros, digamos assim, de origem natural e submetem eles a um processo, é, digamos assim, um processo industrial, e eles se tornam daí os polímeros semissintéticos. E por fim, né, a grande e maior classe aí dos materiais poliméricos, né, que seriam os polímeros sintéticos, que vêm da onde? Vem lá do petróleo, né? Então, aqui o nafta seria, né, a principal origem dos materiais poliméricos, né? Então, como a gente viu lá na parte inicial, né? Então, o petróleo, né, ele é um material orgânico, né? Então, portanto, o nafta, né, vai ser aí um derivado também orgânico, dando origem aos polímeros, né, que também aí tem essa natureza orgânica, né, formados normalmente aí por carbono e hidrogênio, né, podendo conter alguns outros átomos, né, porém em quantidades muito menores do que aí o carbono e o hidrogênio. É, a gente também viu como eram formados, né? Então, eu expliquei para vocês meio por cima, então, o processo de polimerização. Então, basicamente, você tinha lá um catalisador, o catalisador, nas condições adequadas aí de temperatura e pressão, ele vai iniciar uma reação em cadeia, né? E isso vai se estendendo, né? Até que, digamos assim, as moléculas do mero, né? Que dariam origem ao polímero, elas se acabem, né? Então, existem basicamente, como eu falei na última aula, dois processos que são de polimerização, que seria a poliadição e a policondensação. A diferença entre as duas é que a policondensação ela vai gerar aí subprodutos durante a reação. Aí a gente viu, né, conversamos aí a respeito da massa molar. Então, a massa molar está relacionada justamente ao processo como é feito o polímero, né? Então, as reações de poliadição ou policondensação, elas vão acontecer assim até você é, acabar com as unidades mero, né? Então, disponíveis no ambiente que você está fazendo essa reação. Então, isso vai gerar aí cadeias com diferentes tamanhos, né? Então, como é uma reação que vai depender também de fatores como a presença de maior quantidade de catalisador ou uma diferença de temperatura, então isso pode gerar cadeias, né, com tamanhos diferentes. E essa característica traz consigo aqui uma propriedade de pode ser medida pelo número de moléculas em uma determinada faixa de tamanhos ou pela fração em peso na massa de moléculas. Quão grande, né, o número de moléculas não, de unidades, né, que a molécula apresenta. Então, estaria relacionado com esse Nzinho aqui, que vai fazer referência ao tamanho, né, da nossa molécula polimérica. Então, essa grandeza, né, ela é chamada de grau de polimerização. Então, ele pode ser calculado com essa formulazinha aqui. Então, ele vai levar em consideração o tamanho da nossa molécula e a massa, né? A massa do quê? A massa dessa unidade aqui
né, que vai estar sendo contada, né, N vezes ao longo da nossa molécula. Então, estaria relacionado com o Nzinho que está aqui. E eu comecei a resolver esse exercício com vocês e pedi para que vocês fizessem, então, a letra B e a letra C. Então, como muitos alunos aí me mandaram mensagem que não tinham entendido como fazer, que não sei o quê, que vamos fazer chamada pelo Zoom, vamos fazer chamada pelo WhatsApp, vamos não sei o quê. Então, eu achei mais fácil aqui. Então, assim, ó, pessoal, a única coisa que eu vou pedir para vocês é que quando vocês tiverem uma dúvida, vocês parem aqui a explicação durante a aula, né? Então, a ideia de vocês estarem, digamos assim, online durante a minha explicação é justamente para que vocês possam tirar suas dúvidas e a gente possa tornar, né, o aprendizado de vocês o melhor possível, né? Então, se tiver alguma dúvida, é melhor me parar aqui na explicação do que a gente gerar, assim, que essa dúvida ela vá para frente. Então, vamos lá. Então, o que ele pede ali na letra B? Então, a letra A a gente já tinha resolvido, então a gente vai resolver a nossa letra B. Então, o que ele pede na letra B? Então, ele pede justamente o grau de polimerização. Então, o grau de polimerização a gente vai resolver com essa formulazinha aqui. Então, o Mn a gente calculou aqui na nossa letra A do exercício, né? Que seria a massa molar numérica média. Então, o Mn a gente já tem. Aí, o que a gente precisa? Esse M. Então, o M está relacionado à massa de 1 mol disso daqui. Então, seria a massa de 1 mol dessa unidade aqui, dessa unidade monomérica aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, calcular, então, essa massa que a gente precisa. Então, para calcular aquela massa ali, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar aqui essa moléculazinha aqui, ó. Ela tem uma, duas, dois, três átomos de hidrogênio, né? Então, o hidrogênio ele passou a massa aqui 1,01. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 1,01. Mais. Tá. Próximo átomo, átomo de carbono. Então, temos dois átomos de carbono. Qual que é a massa molar do carbono? Massa molar de 12,01. Então, 2 vezes 12,01. Mais. Então, a gente já contabilizou o hidrogênio, o carbono. Falta o quê? Falta lá o cloro. Então, a gente tem um único cloro nessa unidade monomérica. Então, 35,45. Aí, fazendo essa continha aqui, vocês devem encontrar um valor de 62,50 gramas por mol. Então, encontramos o valor de M. Então, qual que é o valor de M? É esse valorzinho que vai aqui embaixo nessa equação. Então, o que ele quer saber é o grau de polimerização. Então, vai ser igual a massa numérica média pelo Mzinho que a gente acabou de calcular. Voltando aqui no exercício. Então, o Mn ele saiu desse primeiro gráfico aqui, né? Então, a gente fazia a relação da altura aqui com essa relação aqui medida com a régua, né? Então, vocês fariam uma regra de 3 e encontrariam quanto que seria aqui a medida referente a essa faixa aqui. E assim para as outras medidas também, né? E ao final é só multiplicar o valor médio aqui pelo valor aqui na nossa altura. Então,
jogando o valor que a gente encontrou na letra A lá, que foi de 21.150, dividido pelo valor que a gente acabou de encontrar, seria 62,5. Então, aqui a gente vai ter o valor de 338. Tá. Qual que vai ser a unidade desse 338? Vamos fazer aqui a análise dimensional da coisa. Então, o grau de polimerização ele vai ser uma divisão do mn. Então, o nosso mn ele é dado para a gente numa unidade de gramas por mol. E a nossa massa, a gente acabou de calcular aqui em cima, também é dada na mesma unidade, gramas por mol. Então, o que vai acontecer com a unidade desse grau de polimerização? Então, vai simplificar aqui, sobrou o quê? Sobrou nada. Então, ele é uma unidade adimensional. Então, ele é uma grandeza que não tem unidade, né? Então, por isso ela é chamada de uma grandeza adimensional. Então, se a gente for analisar aqui, né, voltando aqui, ó, nesse desenho, então, o grau de polimerização faz referência a esse N aqui. Ele é apenas um número, né? Mas a gente sabe que a interpretação dele é justamente relacionada ao número de unidades desse tipo aqui que vão estar na cadeia aí, polimérica. Então, nesse caso aqui, seria um número médio, né? Então, é um número médio de unidades mero que estarão na nossa cadeia. Então, letra B, resolvida aqui. Na letra C, tá? Letra C é igual a letra A, só que é para o outro gráfico. Então, vamos pegar aqui, deixa eu pegar no livro aqui. Vamos pegar o livro. Vou explicar novamente aqui como fazer. Então, aqui tem uma imagem do livro. A imagem que está no slide é digitalizada desse exemplo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, então, vai ser esse gráfico aqui. A gente vai, primeira coisa, medir qual que é essa altura aqui do 0,1. Vou mudar aqui. Então, vamos medir essa altura aqui, ó, na escala mesmo. Então, os dois gráficos, eles apresentam a mesma escala. Se a gente fizer um traço aqui na horizontal, ele vai dar, né, um traço reto aqui entre os dois, 0,1. Então, a escala que eu encontrei para esse gráfico, ela vai para esse gráfico aqui. Então, a medida aqui é a mesma coisa. Então, seria 0,1 para 18 milímetros. Aqui medindo a primeira barrinha, né? Então, vou colocar bem aqui. Então, medindo o quê? Essa primeira barrinha aqui, ó, a altura dela. Então, só mostrando no slide, seria essa primeira altura aqui, ó, aqui. Então, medindo essa primeira barrinha para a gente fazer como exemplo. Então, medindo aqui, ela dá exatamente 4 milímetros. 4 milímetros aqui. Então, cortando. Então, a gente tem que a relação vai ser a seguinte. Então, 0,1 na escala do gráfico equivale lá a 18 milímetros. Tá. Então, eu quero saber quanto que vai ser se eu tiver 4 milímetros. Certo? Então, vamos fazer essa continha ali. Então, vai ser 0,1 vezes 4 divididos por 18.
que vai dar esse valor aqui, ó, 0,02. Então, como eu coloquei ali no exercício, era para vocês usarem, né, precisão de duas casas decimais. Então, o x aqui vai ser 0,02, duas casas, né? Então, por mais que seja aqui uma 0,22222. Então, a gente vai usar somente as duas primeiras casas. Então, o primeiro caso, a gente teria, então, aqui o 0,02. E, da mesma forma, eu repetiria o processo para todas as outras medidas. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Mais alguém ficou com dúvida? Ó, isso daqui que eu estou fazendo aqui é matemática básica mesmo, então não tem nada de propriedades de processamento nisso aqui. Isso aqui é só matemática. Então, encontra a relação do gráfico, faz a medida de cada barrinha, encontra o valor referente na unidade da escala em Y lá do gráfico e joga aqui. Aí o que a gente faz? Tendo todos esses valores aqui, né? Então aqui o valor médio para cada uma das barrinhas aqui, né? Mostrando aqui no gráfico do slide, ó. Seria o valor do meio aqui, ó, de cada uma dessas barras aqui, o valor do meio de cada uma. Então, como vocês podem. Não, é que assim, ó, se você imprimir o teu slide, ele vai ficar com uma escala diferente, mas no final ele vai dar a mesma coisa. Então, o somatório vai ter que dar a mesma coisa. Tem que dar. Hum, como assim tem que dar? O somatório aqui? Não entendi qual a. Ah, isso aqui? Isso aí. Porque ele faz referência justamente a uma fração, né? Então tem que dar um. Então, ó, o que vocês têm que fazer? Então, a medida seria a média aqui, né? Vocês encontram o valor referente da altura lá na escala de y e vão multiplicar isso vezes isso vezes isso. Vai fazer a multiplicação de todos os MI vezes o WI, conforme é a equação, né? Então, a nossa equação aqui para o cálculo da MW, né, ele é o somatório do MI vezes o WI. Então, o MW seria igual então, ao somatório, né, do WI vezes o MI. Então, uma verificada se o cálculo foi certo, né? Pelo menos se errou nos dois, digamos assim, é a seguinte, né? Então, o MW, ele normalmente ele é maior, então o MW para ver se o cálculo é dos MW e MI, né, com o mesmo tipo de molécula, né, como está no exemplo, ele estaria certo, né? Então, aqui o valor do nosso MW. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, pode perguntar agora, Professor, senão a gente continua com a matéria. professor, esse 23.200, como você chegou nesse valor? Conforme eu acabei de explicar aqui, ó.
você multiplica, ó, a equação que a gente tem do MW é essa aqui, ó. Então, Aham. vai ser um somatório do MI vezes o WI. Como que a gente faz um somatório? Não é matemática básica. Ó, MW vai ser igual. Então, a gente vai somar. Vai ser isso aqui, ó, 7.500 vezes 0,02 mais 12.500 Ah, tá. Não, entendi. Esse passo a passo, então? vezes zero. Seria isso aqui, ó. Multiplica esse vezes esse vezes esse vezes esse, e daí soma tudo, os resultados. Então, Tá, beleza. aqui mais 17.500 vezes o 0,18 e até o final aqui dessas duas colunas, né? Então, multiplica uma coluna vezes a outra e soma o valor. Essa é a ideia aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, com esse 23.200 você faz o mesmo procedimento do outro? Como assim o mesmo procedimento? Se diz para Pegar e calcular, dividir pelo 62,5? dividir por... Você diz... O mesmo que Tá você em- fez na letra B, você faz com esse aí? Ou não precisa? Não. Ó, o grau de polimerização, utiliza o MN, né? Então, aqui embaixo a gente calculou o MW, né? Então, o MN é diferente do MW. Nessa equação do grau de polimerização, a gente usa esse daqui, ó, MN. Bom, Beleza, valeu. tranquilo? Mais alguma dúvida? Não? Então, beleza. Deixa eu só mudar. Então, a resolução desse exercício ela só é meio chata, mas ele é bem fácil de resolver. É só encontrar aqui as alturas e multiplicar e somar e boa. Não tem nada de difícil no exercício. É só interpretar e fazer a matemática básica. Tá. Então, na outra aula, na última aula, eu falei que a gente ia abordar então o comportamento mecânico, comportamento térmico e o comportamento reológico aí dos materiais poliméricos. Essa parte do comportamento reológico eu vou passar na próxima aula, no comecinho, eu vou tentar resumir assim de forma bem sucinta, mas se eu não conseguir resumir, eu vou colocar algum artigo relacionado a isso aqui para vocês darem uma olhada. Então, é uma parte assim bem importante, porém ela é complexa porque mede propriedades aí de fluxo, né? Então, ele é um pouco confuso assim para entender o significado, é, digamos assim, de cada propriedade que é medida nesse tipo de análise aqui. Então, eu vou focar mais na parte do comportamento térmico, que é uma parte simples, porém é muito importante aqui para os materiais poliméricos, né? Uma vez que a grande maioria, né, ela é processada utilizando aí o aumento de temperatura para promover o amolecimento e assim a gente consegue aí dar forma, né, das diversos formatos aí para um material polimérico. Então, na última aula a gente também viu aqui os diferentes comportamentos dos polímeros, né? Então, aqui a gente pode ter relacionado um polímero termofixo, por exemplo, o PBT, que é um polímero muito usado aí em peças automotivas. Aqui a gente teria o comportamento mais característico, né, mais comum aí dos polímeros, seria os polímeros aí usados para pote e os demais artefatos plásticos, né? Então teria esse comportamento aqui indicado na curva B. E por último, aí a gente teria demonstrado o comportamento de um material
relacionado a elastômeros, né, que seriam as vulgares borrachas, né? Então, é um comportamento que, em baixos níveis de tensões, você consegue aí promover grandes deformações no material. Então, agora, começando efetivamente então, o conteúdo da aula de hoje, a gente vai abordar aqui então, as propriedades térmicas. Então, quais seriam as principais propriedades térmicas dos materiais aqui de uma forma geral, né? Então, aí a gente teria como principais a capacidade calorífica, o coeficiente de expansão térmica. Em relação ao coeficiente de expansão térmica, a gente tem ele na forma linear, né? Então, teria o coeficiente de expansão linear e também o coeficiente de expansão volumétrica. Então, na verdade, o expansão volumétrica seria, digamos assim, uma junção, né, do coeficiente de expansão linear para as 3 dimensões. Então, na verdade, ele é uma variação do coeficiente de expansão linear. Aí teríamos também a condutividade térmica e a resistência ao choque térmico, né? Então, eu coloquei aqui e eu vou tratar essas propriedades, na verdade, assim, de uma forma geral. Então, todas elas são propriedades dos materiais, né? Então, por mais que a gente esteja vendo aqui na parte de materiais poliméricos, então, metais e cerâmicas também apresentam essas mesmas propriedades. Inclusive, essa propriedade de resistência ao choque térmico, ela é uma propriedade mais voltada aí para materiais cerâmicos, né? Então, que essa propriedade aqui é mais, digamos assim, importante por causa da tendência desse material romper, ser maior, né? Quando ele é submetido aí a um choque térmico. Então, o que seria a nossa capacidade calorífica? Então, a capacidade calorífica, ela vai indicar, então, a habilidade de um material absorver o calor da vizinhança. Então, basicamente, é a capacidade do material, por exemplo, quando aquecido, esquentar, digamos assim. Existem alguns materiais, como a gente pode ver, assim, é mais difícil você esquentar um prato cerâmico do que uma panela metálica, né? Então, em termos de capacidade calorífica, os metais apresentam uma capacidade calorífica maior do que os materiais cerâmicos, por exemplo. E em relação aos polímeros, né, eles estariam aí numa posição intermediária com relação à capacidade calorífica, né? Então, a propriedade mais utilizada, né, então seria aí capacidade calorífica. Porém, existe aí uma variação da capacidade calorífica, né, que é o chamado calor específico, que até é mais comum de ser encontrado aí, por exemplo, em livros de física, né? Então, que seria a quantidade de energia, né, que o material consegue absorver aí por unidade de massa, né? Então, aqui eu coloquei algumas unidades, então só para vocês saberem aqui, ó, que calor específico mede por unidade de massa. A capacidade calorífica mede por unidade molar, né? Então, é relativo a mol de substância, né? Segunda propriedade térmica, coeficiente de expansão térmica. Então, como eu falei para vocês, então, coeficiente de expansão térmica linear, e a gente teria uma variação dele que seria o coeficiente de expansão térmica volumétrica. Então, o que ele mede? Ele vai medir o quanto o material ele varia seu comprimento, né? Seria o ΔL, em função de uma variação aí da temperatura, né? Então, essa seria uma equação que é muito comum lá na parte de física, que tem na parte de calores e coisas assim. Aí você teria, já devem ter visto essa equação aqui. Então, a propriedade associada aos materiais com relação à expansão térmica é o coeficiente de dilatação térmica linear. Então, existe também o volumétrico, que é uma variação do linear. Próxima propriedade. Opa, só lembrando aqui, ó.
Uma coisa que é muito interessante é justamente relacionado à expansão térmica, é como e onde, de onde, digamos assim, ela vem. Então, aqui eu mostro para vocês uma curva de energia potencial de ligação, né, para um material qualquer, digamos assim. Então, o que isso aqui vai mostrar? Então, aqui a gente tem a distância entre os átomos, imaginando que a gente teria lá dois átomos, né? E à medida que você aproxima esses átomos, né, digamos assim, para a energia do sistema lá dentro do material ela ser menor, esses átomos têm que estar o mais próximo possível, digamos assim. Então, é mais ou menos isso que está mostrando nesse gráfico. Ó. Então, à medida que você diminui, né, anda aqui no sentido em relação, em direção ao zero, né, na direção interatômica, né, que seria entre os átomos, então você tende aqui, a energia tende a um valor decrescente. Então, você tem que, em um determinado ponto, que eu chamei como R0, né, que seria a distância entre os núcleos atômicos, digamos assim, a ideal, né, que seria o ponto de menor energia para esses dois átomos, digamos assim. Então, o grande X da questão e aonde você pode relacionar com a expansão térmica, né, do material, em relação a uma coisa assim que você não vê, né, que é a distância entre os átomos, né, é relacionado justamente a essa assimetria da curva, né? Então, vocês podem ver aqui que ela é uma curva assimétrica, né? Então, essa voltinha para o lado de cá, ela não é tão suave, né, quanto essa daqui. Então, elas têm aqui uma taxa de variação que ela é diferente depois desse ponto aqui, né, esse ponto de inflexão da curva, né? Então, essa simetria, ela justamente explica a nossa dilatação térmica visualizada aí nos diferentes materiais. Por quê? Então, imaginando que a gente tenha esse material, né? E ele está com os átomos na posição aqui, que é a posição de equilíbrio, né? Que seria a posição de menor energia possível para o sistema, né? Então, qualquer sistema ou material, ou enfim, qualquer coisa assim, na natureza, ele tende para o estado de menor energia, né? É uma coisa termodinâmica. Então, sempre vai tender para o estado de menor energia, e nesse caso aqui não é diferente. Então, o estado, digamos assim, natural desse material seria com essa energia mínima aqui. Imaginando que a gente vai aquecer esse material, o que vai acontecer? A gente está fornecendo energia, né? Portanto, você vai vibrar lá. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente pode relacionar com a vibração atômica, né? Então, a vibração atômica ela vai separar um pouquinho esses nossos átomos. E o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma variação, né? Então, foi fornecida energia, a gente está nessa temperatura 2 aqui, e a posição média em relação a essa curva aqui, ela vai ser essa daqui, não vai ser mais essa daqui, então vai ser essa aqui. Então, em relação à distância, a gente variou, né, aumentando a distância entre os átomos. Então, fornecendo temperatura, a distância entre os átomos ela aumenta, né? Em função justamente aqui do que eu falei, que a curva é assimétrica, né? Então, ela é mais suave para esse lado direito aqui, então o ponto médio ele vai tender para a direita, portanto, em direção aqui a uma distância interatômica maior. E assim vai acontecendo quando a gente fornece mais temperatura, né? Quanto mais temperatura a gente fornece, maior vai ser a distância interatômica, né? Vai ser maior a distância média entre os átomos, portanto, acontece aí o fenômeno de dilatação térmica, né? Então, isso daqui é importante que vocês lembrem para a prova de vocês, porque provavelmente eu vou colocar isso aqui para vocês explicarem.
Então, a assimetria da curva de energia potencial de ligação explica o fenômeno do quê? O fenômeno da expansão térmica. Então, quando você fornece energia para o material, você está mudando a posição do ponto médio, ponto de equilíbrio aqui, ó, ponto de energia mínima de energia potencial de ligação. E por causa da assimetria da curva de energia potencial, os pontos tendem aqui para a direita, onde a curva é mais suave, né? E isso está tendendo numa direção aqui de maior distância interatômica, né? Então, quanto maior a temperatura, mais longe os átomos tendem a ficar e maior, digamos assim, vai ser a distância, portanto, mais dilatado vai ser o material. Então, vai chegar um determinado ponto que você vai fornecer energia aqui, digamos assim, numa temperatura maior que T4 ali, e você não vai ter mais essa distância aqui. Então, o que significa a partir desse ponto aí? Então, a partir desse ponto onde você não vai encostar aqui mais nessa curva, você vai atingir a fusão do material. Então, não tem mais lá uma distância média, assim, eles vão estar no estado físico diferente do estado sólido. Então, você teria a fusão do material acima dessa temperatura. Tranquilo? Sim? Ó. Então, aqui eu coloquei um desenho aqui, um gráfico para vocês verem a explicação bem certinho aqui embaixo. Então, esse aqui é para vocês lerem depois. Então, tem bem certinho aqui como que se explica a simetria da curva e relaciona isso com a dilatação térmica. Então, próxima propriedade térmica dos materiais, condutividade térmica. Ó, só adiantando aí que eu vi aqui no horário ali da chamada, ele vai cair, mas aí eu volto aí no mesmo link para continuar a aula. Então, quem não colocou seu nome lá na lista de presença,